Reinaldo Azambuja na tela, eu estou aqui com o comentarista político Manuel Afonso, ao vivo aqui no Balanço Geral. Manuel Afonso, primeiro bom dia. Eu acho que chegou a hora de fazer aquele balanço, né, do que aconteceu no ano político em 2022. Pergunta que eu faço para você. Como foi a política esse ano aqui no Brasil, hein? Complicado, né? Complicado. Palavra que se você define é complicado. Complicado. Eita! Se eu colocar aqui algumas personalidades, você comenta sobre o ano deles? Claro. Bora lá, vamos começar então com o Reinaldo Azambuja, do PSDB, ele que acabou de falar, 8 anos, né, da gestão tucana aqui à frente do nosso estado. Você estava me falando que o Azambuja, ele cumpriu bastante promessas dele, sai com uma popularidade altíssima. Você concordou em tudo que ele falou aqui, Manuel? Concordo, porque ele sai inteiro. E o interessante, Rodrigo, é que na parte final, quando se aproximava do final do governo dele, a popularidade dele cresceu muito. Por quê? A população tomou conhecimento das obras na capital, no norte, no Pantanal, na Grande Dourados e na região do Bolsão. Então, não ficou nenhuma região sem ser beneficiada pelo governo dele. São ações concretas e de grandiosidade em termos de serventia à população. Você sabe que ele usou uma expressão ali, o meu governo foi um governo municipalista. Exatamente. De fato, ele esteve presente em todas as cidades, Manuel? Ouviu a população, ouviu os vereadores e ouviu os prefeitos. Isso foi muito importante. Bom, do Reinaldo Azambuja, do PSDB, a gente tem uma curiosidade, né? Da história do Mato Grosso do Sul, foi o único governador que deixou um sucessor. É verdade essa história? É interessante essa observação, muito interessante. Porque, principalmente do mesmo partido, né? Do mesmo partido. Então, a gente saiu do André Putinelli, do Zeca do PT, veio sim, o André Putinelli do MDB. Exatamente. Saímos do MDB, viemos para o PSDB. Saímos do PSDB e agora vem Eduardo Riedel, do mesmo partido. É muito interessante porque o Riedel já estava participando, é um cidadão técnico, mas ele já vinha participando do governo. É diferente de você pegar um cidadão da iniciativa privada que não tem intimidade com a vida pública, com a administração pública. E no caso, o Riedel já tinha intimidade com a máquina pública e com os agentes que trabalhavam no topo da administração. O que a gente pode esperar de Eduardo Riedel, Manuel Afonso? Acho que vamos esperar bem, porque ele já pega a máquina azeitada, um caixa de 2 bilhões, obras em andamento, questão de meses, ele já vai começar a mostrar resultados físicos, principalmente em termos de obras. Tranquilamente. Me disseram, mas ele é lento. Eu digo, ele não é lento, ele é sereno. Há uma diferença muito grande. Ele é calmo, sereno, mas decide. E ele é analítico. Analítico. Bom, você me falou que o ano político foi considerado complicado, e eu concordo, porque Eduardo Riedel, nos 45 do segundo tempo, vira o jogo contra Capitão Contar. O Riedel ali venceu pela competência, não que o Capitão Contar não seja competente, pelo amor de Deus, mas assim, venceu pela experiência de estar na máquina, de estar ali no governo. Sem dúvida. E tinha um grande cabo eleitoral que é o Reinaldo Azambuja. E a Tereza Cristina. Sim, e tem um aspecto, na hora da exposição na mídia, o Riedel foi muito bem, mostrou a que veio, mostrou o conhecimento, passou firmeza e deu essa convicção ao eleitor. Foi muito importante a participação dele na mídia, na exposição. Bom, de Eduardo Riedel, vamos entrar então agora no cenário federal, viu? Quem se despede aí do governo após 4 anos não conseguiu se reeleger, também é o único presidente que não conseguiu ser reeleito na história do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, que trocou de partido do PL, um ano do Bolsonaro, Manuel Afonso. Cuidado o que você vai falar, porque o pessoal já está ao vivo ali, ó, esperando o seu comentário. E o Bolsonaro? O Estado é eminentemente de direita, de centro, né? Tanto é que os resultados mostraram isso. Mas eu entendo que ele perdeu para ele mesmo, pelas manifestações, pelas posturas, pelos erros, pelas análises, pelas precipitações dele. Poderia ter ganho a eleição. Perdeu para ele mesmo. O que faltou para o Bolsonaro? Faltou agregar. Na política isso é muito importante. Agregar. Quem não agrega na política não consegue vencer. Essa é a palavra-chave na política. Você tem que somar, você tem que atrair, você tem que trazer. E faltou isso ao Bolsonaro. Bom, agora, o que você acredita que vai acontecer nos caminhos políticos do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que ele volta a disputar daqui 4 anos? Será que ele vai disputar algum cargo de, eu acho difícil, de prefeitura não, né? Ou ele vai comandar o PL?
Acho difícil ele comandar o PL e acho difícil ele viabilizar uma eleição. Porque 4 anos é um período muito longo, aparecerão novas lideranças, novas situações, e eu acho que ele não tem chance. Ele já cumpriu o mandato dele, o papel dele foi importante, mas ele terá, inclusive, questionamentos do ponto de vista jurídico, então vai haver um desgaste muito grande. Bom, e as manifestações que vêm acontecendo e o Bolsonaro se silencia, ô Manuel Afonso? Eu falei agora há pouco manifestações antidemocráticas, pessoal, porque a partir do momento que você tem um atentado terrorista, como aconteceu em Brasília, se tornam, sim, manifestações antidemocráticas, né? A manifestação, ela é permitida, claro, você pode manifestar, todo mundo tem o livre-arbítrio, né, de não concordar com algo. Agora, pela primeira vez também no Brasil, um ataque quase terrorista, né? Exatamente. Uma situação dúbia, posição dúbia do Bolsonaro. Né? Ele fala em democracia, defende a democracia e praticamente silencia. E quem silencia acaba concordando com essas manifestações não tão democráticas. Né? A história da bomba, por exemplo, é muito grave. Nós não temos clima para isso e o Brasil não tem essa tradição de terrorismo. Né? Bom, pessoal, de Bolsonaro, agora outra figura também, né, na política. Ele que foi eleito no último dia 30, no segundo turno também, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele que já foi, pessoal, 30 de outubro, desculpa, ele que foi já presidente 2 vezes no Brasil. PT volta ao poder, Manuel Afonso. É o mesmo PT da Dilma, é o mesmo PT do Lula de outrora e agora, Manuel Afonso. Se você analisar os nomes convocados, nomeados, acenados, você acertou na mosca. Vai se repetir mais ou menos o mesmo esquema de governo anteriores, do PT. Agora, será que o que teremos de novidade? O sistema financeiro e a parte e o setor industrial já manifestaram preocupação, porque até agora não há um plano de governo do Lula. Esperava-se que ele fizesse, ao longo da campanha, uma exposição, mas não houve isso. Houve acusações, agressões, desabafo. Então, é diferente de você apresentar o plano de governo. Vamos esperar, né? Bom, e a gente espera, pessoal, esse governo, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, Lula vai ter dificuldade em governar, Manuel? Acho que não. Acho que o Centrão é dócil, dependendo das ofertas. É dando o que se recebe, né? É a política de São Francisco de Assis, que vigora no Congresso Nacional em todos os governos. O Lula fez isso com o Mensalão. Você se lembra? O episódio do Mensalão? Não sei o que vai acontecer, se serão as mesmas técnicas, as mesmas formalidades que ele vai adotar nessa convivência com o Congresso. Bom, por fim, pessoal, vamos trazer o nome dela que se destacou nas eleições deste ano, Simone Tebet, a senadora de Mato Grosso do Sul, que se candidatou à presidência da República e agora vai ocupar a pasta de um ministério dentro do governo Lula. Simone Tebet, Manuel. Pois é preciso saber, na verdade, Rodrigo, se o ministério dela terá autonomia financeira. Por exemplo, os petistas não aceitaram que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ficassem no seu governo. Então, ela já não terá esses 2 órgãos financiadores de fazer política. Então, é preciso saber até onde vai a autonomia dela. Será uma peça decorativa? Vai ter dinheiro para tocar obra, para ter visibilidade? Porque o candidato do PT na sucessão do Lula é o Haddad. Então, essa perspectiva, esse comentário de que a Simone poderia ser o nome para suceder o Lula, já encontra muita barreira, muita crítica por parte do PT. O PT quer governar sozinho. É possível, parece que o Renan e Companhia Limitada devem participar do governo através de seus homens de confiança. Mas ela, Simone, não faz parte da cota do PT. Então é preciso saber até onde vai a Simone politicamente em nível nacional. Aqui ela teve problemas, você vê que lá na terra dela, em Três Lagoas, ela teve 3.590 votos. Então, aqui no estado também, politicamente, não vai bem. Mas não é aquela velha história, santo de casa não faz milagre? É possível que tenha acontecido isso, porque aqui ela teve problema de relacionamento dentro do MDB com o André Pucinelli. Então, a situação dela aqui é um pouco desgastante, mas ela tem um grande canhão na mão, é preciso saber se esse canhão terá ou não munição. Bom, Manuel Afonso, nosso comentarista político. Manuel, obrigado pelo carinho. Um abraço. Feliz ano novo. Para você também. E ano que vem a gente volta a falar sobre política. política. Claro.